Bom dia. Pode sentar, meu irmão. Que a graça do Senhor Jesus esteja no seu coração. Amém? Amados, estou muito feliz de poder estar aqui. Primeiro quero agradecer ao pastor Manuel Oliveira, de ter ido lá em Anápolis. Igreja linda. Que Deus possa continuar abençoando muito a vida. Eu queria que nós aplaudíssemos os voluntários dessa casa. Antes de aplaudir, segura só um pouco. Quando eu cheguei aqui, eu nunca fui nos Estados Unidos tão bem recebido como corpo de voluntário dessa igreja. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia! Que povo que recepciona bem, pastor. Que lugar incrível, amém, amados? Bom, como eu fui apresentado, meu nome é Tiago. Eu sou pastor na cidade de Anápolis. Tem anapolina aqui? Amém, glória a Deus. Pastorei a mesma igreja há 15 anos. Me formei no seminário presbiteriano e assumi essa igreja. E lá estou até hoje. Também sou casado com a mesma mulher há 19 anos. E agora em dezembro vou completar 20 anos de casado. Tem a foto dela? Cadê a Késia? Deu certo? Essa aí, essa é minha esposa. Estamos casados há 20 anos, irmãos. Mineira. Uma bênção. Quando eu casei com ela, eu fiz um exame chamado espermograma para saber quando que eu seria pai. E eu, por ser um pouco ansioso, eu peguei e abri antes do médico e eu vi que eu tinha 5.000 espermas. E eu fiquei muito feliz porque eu nunca pensei em ter 5.000 filhos. E aí eu cheguei para o médico, entreguei o resultado e ele falou: Tiago, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Falei, vamos pela boa. A boa é que você vai ser pai. Eu falei assim, amém, eu sei disso, eu tenho 5.000 espermas. A ruim é que você nunca vai ser pai de método natural. Um homem precisa no mínimo de 100 milhões de espermas. Você é quase um estéril. Como você tem 5.000, é possível você fazer uma inseminação artificial. E durante 7 anos da minha vida, eu caminhei debaixo dessa sentença. Mas um belo dia, minha esposa chega para mim e diz, amor, eu estou grávida. E com gravidez do Espírito Santo, só aconteceu com Maria em Jesus. Falei, vamos fazer o teste. Nós fizemos na igreja, compramos aquele de farmácia. Ela foi para o banheiro, saiu de lá chorando. Falei assim, deu negativo. Ela, amor, deu positivo. Como eu era estéril, eu falei assim, não, vamos fazer o de sangue. E fizemos o de sangue, para a glória de Deus. De fato ela estava grávida e nasceu o nosso primeiro filho, que hoje tem 13 anos. Esse aqui, ó, Samuel. 1 ano e meio depois ela olha para mim e diz, amor, estou grávida. Falei, vamos fazer a mesma coisa, teste, igreja, choro, de sangue. E nasceu o nosso segundo filho, Pedro Lucas, amados. Deixa eu falar um negócio para você. Quando você for colocar o nome do filho, pensa muito bem se você vai querer colocar Pedro. Tem alguém que é pai de Pedro aqui, irmãos? Meu Deus do céu, pastor, não sei se vocês estão lá em casa. O Pedro é o seguinte, para falar assim, Pedro, eu quero que você use a roupa preta. Você chega para ele e fala assim, Pedro, você vai com a branca. Aí ele vai com a preta. Mas Pedro é uma bênção. Mas 1 ano e meio depois ela olha para mim e diz, amor, eu estou grávida. E nasceu o nosso terceiro filho, Paulinho. Eu nem falei isso para o pastor Emanuel, mas 9 anos depois, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Aqui, amados, minha esposa não está grávida e nem pretende ficar para o resto da vida dela, em nome de Jesus. Aleluia. Mas Deus foi bom, essa é a minha família, essa é a minha casa. E Deus fez infinitamente mais daquilo que eu podia imaginar, amém, amados? E é diante de algo tão fantástico que hoje Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero meditar com vocês. Gênesis capítulo 45, do verso 1 em diante, foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Na medida que você vai abrindo, você pode abrir sua Bíblia, você pode ligar sua Bíblia. Billy Graham tem uma frase que diz assim: uma boa palavra, ela precisa ser pregada no mínimo 100 vezes.
Essa mesma palavra eu tive a oportunidade de pregar recentemente no Japão, na Irlanda, Luxemburgo, Manaus, alguns lugares do Brasil e aqui na América. E eu acredito que algo vai acontecer nessa manhã em nome de Jesus. Eu acredito que existe uma atmosfera profética aqui sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas em nome de Jesus. O texto diz assim: a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. E assim ninguém mais estava presente quando José revelou a seus irmãos. Verso 2: ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Verso 3: então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiram responder-lhe. Verso 4: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Verso 5 para terminar: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Coloque a mão no seu coração. Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã tão incrível, por tudo que já foi dito, pelos louvores, pela oferta. Agora te pedimos, fala com a gente, nós precisamos ouvir a sua voz. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diante dessa palavra, eu preciso fazer algumas perguntas para você. Se alguém da sua família, sangue do seu sangue, te odiasse, você choraria? Se alguém da sua família, sangue do seu sangue, te invejasse, você choraria? Se alguém da sua família, sangue do seu sangue, tomasse algo que você ganhou de um pai, de um marido, de uma esposa, você choraria? Se alguém da sua família te jogasse em um quarto escuro, você choraria? Se alguém da sua família verbalizasse que desejava ou que desejasse que você morresse, você choraria? Se alguém da sua família te sequestrasse e não desse ao restante da família a oportunidade de pagar o resgate, você choraria? Se você fosse vendido como escravo pela sua própria família, você choraria? Se você fosse injustiçado, você choraria? Se você fosse lançado em uma prisão para o resto da sua vida, você choraria? Essa é a história de José. José passa por exatamente tudo isso. Ele foi odiado pela sua família, ele foi vendido pela sua família, ele foi abandonado, ele ouviu dos seus próprios irmãos o plano que eles tinham de matá-lo. Mas quando você lê a história de José, José não chora porque os seus irmãos têm inveja dele. José não chora porque os seus irmãos desejaram matá-lo. José não chora porque ele foi lançado numa cisterna. José não chora porque a sua túnica foi retirada dele. José não chora quando ele foi acusado injustamente pela esposa de Potifar. José não chora porque ele fica na prisão. José não chora por nada disso. Mas se você pegar a história de José, que é de Gênesis 37 a Gênesis 50, só existe um motivo que faz José chorar. E das 8 vezes que José chora, esse motivo é evidenciado. E esse motivo se chama família. José não chora porque a vida está ruim. José não chora porque o carro quebrou. José não chora porque o dinheiro está escasso. Mas todas as vezes que José chora pela família. E sabe, amados, guarda isso no seu coração. Tudo que você ganhar nessa terra, tudo,
seu dinheiro, suas casas, suas kitnets lá do Brasil, tudo que você ganha aqui, fica aqui. Você não leva o carro, você não leva o relógio, você não leva a roupa, você não leva absolutamente nada. Mas tirando a sua salvação, eu acredito que o bem que você ganhou aqui nessa terra, que você leva para a eternidade, se chama família. E hoje eu venho lá do Brasil para incentivar você a chorar pela sua família, pois a sua família é seu bem mais precioso. E o diabo não quer tomar nada daquilo que você ganhou nessa terra. O diabo não se importa com a roupa que você veste, com o carro que você tem, com a casa que você adquiriu. Mas o diabo se importa sim, verdadeiramente, com a sua família, pois a sua família é o seu grande bem, é o seu bem mais precioso, é o seu bem de grande valor. E todos os momentos que José chora, a sua família está envolvida. Todos nós sabemos que José fica 13 anos como escravo, 7 anos como governador, que foram 7 anos de abundância, e depois mais 2 anos de escassez, e de repente os seus irmãos aparecem em sua vida. Imagine, meu irmão, 22 anos depois, aqueles homens que o prejudicaram aparecem diante dele. E José o que faz? José vai percorrer as suas memórias e tomar uma decisão. Será que eu vou tratar esses homens da forma como eles me trataram? Será que eu vou fazer a mesma coisa que eles fizeram contra mim? Ou será que eu vou chorar por eles e aproveitar a oportunidade que o Senhor está me dando, para que diante deles eu possa viver a graça, a bondade da reconciliação que Deus está trazendo? E sabe o que José faz quando ele reencontra seus irmãos? Ele não pega as suas memórias do passado e trata seus irmãos da forma como seus irmãos o trataram, mas ele pega as suas memórias do passado e decide tratar os seus irmãos da forma que eu acredito que ele entendia que Deus havia o tratado ao longo de uma história. E o que o Senhor quer dizer para nós essa manhã, pastor? Que talvez você está aqui e alguém te prejudicou lá no Brasil. Talvez você está aqui e você tem memórias de dores com pessoas da sua família que não foram tão legais assim. Mas eu acredito em nome de Jesus que Deus vai trazer uma reconciliação com a sua casa. E diante dessa reconciliação ou dessa aproximação, você sempre terá 2 caminhos: o caminho da lembrança, do ódio, do rancor, da raiva, do fazer igual, ou o caminho da graça, da bondade, da misericórdia e de fazer diferente. E eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que você não fará a mesma coisa, você não fará o mesmo, você não será o mesmo. Pelo contrário, Deus te tratou de uma forma graciosa, bondosa, misericordiosa. Para quê, pastor? Para que eu possa fazer a mesma coisa com a minha casa, com a minha família, com o meu lar, em nome de Jesus. Quando José reencontra seus irmãos, depois de 22 anos, amados, ele não tinha tempo para perder com as lembranças do passado, mas ele tinha a oportunidade de agarrar o presente que Deus estava dando. Quando nós nos apegamos ao passado, às dores, as mágoas, as lembranças, nós estamos perdendo tempo, porque a vida é muito curta, muito rápida, e tudo que fala acerca de família, nós não temos tempo para perder. Sabe o que José faz? Quando José começa a ouvir os irmãos dialogando, dizendo: olha, isso aqui, talvez seja por aquilo que nós fizemos com o nosso irmão no passado. José não se contém, de repente ele vai para o canto, começa a chorar. Sabe por quê? Porque durante 22 anos, eu acredito que José estava na perspectiva de aguardar aquele grande dia, de reconciliar-se com seus irmãos. E por isso
Quem espera família, não espera para ser vingativo, mas espera para viver a graça, a bondade da reconciliação do Senhor. Sabe por que José chora, meu irmão? Olha aqui para mim. Porque família para José é prioridade. E a gente só chora por aquilo que é prioridade em nossas vidas. E você tem o direito de chorar pela traição, pela inveja, pela raiva, todos nós. Eu já passei por isso e chorei. Mas sabe, meu irmão, nós não podemos nos esquecer que a nossa família precisa ser a nossa prioridade. E a gente precisa chorar por aquilo que é importante. E sabe por que José chora diante dos seus irmãos? Porque José queria mostrar que aqueles homens, por pior que eles fossem, para José era prioridade. José chora quando ele encontra os irmãos mais velhos. José chora quando ele encontra o irmão caçula. José chora quando ele reencontra o pai depois de 22 anos. Sabe por quê? Porque família para José é prioridade. Eu já venho aqui na América há mais de 12 anos. E a América é convidativa para a gente priorizar muita coisa. Trabalho, dinheiro. E sabemos que aqui na América precisa trabalhar muito. Porque caso contrário você não consegue pagar as suas contas. Mas deixa eu te falar um princípio, meu irmão. Nenhum sucesso do mundo compensa diante do fracasso da família. Nada que você ganhar aqui, se você perder sua casa, se você perder seu lar, se você perder seu casamento, se você perder os seus filhos, vai compensar. Porque Deus não quer que você se transforme em uma pessoa de alta performance diante do olhar do Egito e perder seu bem precioso chamado família. E sabe por que José chora? Porque José queria mostrar para os seus irmãos, principalmente aqui no capítulo 45, que aqueles homens eram prioridade para ele. Só que o que eu acho mais interessante é que depois de 22 anos, quando os irmãos de José vão para o Egito, eles não foram em busca de José, mas sabe, eles estavam em busca de sobreviver. Eles estavam em busca de simplesmente matar a sua fome. Mas se para a família de José a prioridade era a sobrevivência, para José a prioridade era família. E você precisa entender, meu irmão, que a sua esposa precisa ver, os seus filhos precisam ver que eles são prioridades na sua agenda. Você precisa entender, minha irmã, que a sua família precisa ser a sua prioridade. E é isso que José faz. Sabe por que José amava aqueles homens, amava a sua família? E nós precisamos amar a nossa família a tal ponto, se necessário for, dar a vida por eles. Família, meu irmão, é algo que você dá a vida. E infelizmente choramos por tantas coisas, priorizamos tantas coisas e nos esquecemos que família precisa ser a nossa grande prioridade. Quando eu olho para a vida de José, eu vejo um homem que é capaz de chorar diante dos seus irmãos. E para mim a história do capítulo 45 é incrível, porque o texto vai dizer que quando José reencontra os seus irmãos agora, mostrando que ele era José, o seu choro é tão alto, tão intenso, que chega aos ouvidos de Faraó. E na minha interpretação dessa história, podemos talvez pensar que Faraó ainda não tinha clareza quem era José, sua origem, da onde ele veio. Mas quando ele reencontra seus irmãos, mesmo tendo em seu dedo um anel de governo, como a segunda pessoa mais importante do mundo antigo, sabe o que José faz? Ele chora e diz: eu estou pronto para perder tudo, para mostrar para vocês que o meu tudo tem nome, e este nome é família.
Muitas vezes nós, quando lemos a história de José, achamos que a maior tentação de José foi diante da esposa de Potifar, e de fato foi. Mas a tentação tem por objetivo te derrubar. A provação, ao contrário, tem por objetivo te elevar. E sabe o que eu acho impressionante? José estava bem. José era o homem mais poderoso da terra debaixo de Faraó. É como se ele fosse o vice-presidente dos Estados Unidos. E agora ele está diante das pessoas que o prejudicaram, magoaram, o feriram. Mas sabe o que ele faz? Eu abro mão de tudo. Estou pronto, se necessário for, perder a autoridade que tenho, para chorar por vocês, porque faz 22 anos da minha vida que eu estou esperando por esse momento. Muitas vezes nós vivemos uma história, porque saímos do Brasil de uma forma talvez humilhados, ouvimos coisas que nos magoaram, saímos do grupo, da família, cortamos os nossos vínculos familiares, e agora vivemos uma história que é provar para eles que crescemos, que estamos bem. Queremos postar o carro, a viagem e tantas outras coisas, não com o objetivo de estabelecer uma lembrança, mas sim o objetivo de mostrar para eles que agora já não somos mais o coitado que saiu do Brasil, o tadinho que cruzou a fronteira do México, aquele que entrou sem ter nada. Agora somos diferentes, crescemos, prosperamos. Mas sabe o que o José me ensina? Que ele não queria provar nada para a família a nível daquilo que ele era, mas ele estava pronto para dizer: eu abro mão de tudo, porque vocês são o meu tudo. E a primeira coisa que quando José se revela, ele pergunta: meu pai ainda está vivo? Porque José tem um princípio, irmão. Ele estava com saudade de família. E você precisa talvez hoje refletir. Aqui te deu muita coisa, mas também te tirou muita coisa. Porque infelizmente, irmãos, nós estamos prontos para fazer tudo por uma vida melhor, mas muitas vezes nós não estamos prontos para lutar pelo melhor, chamado família. É tão impressionante que José, a primeira coisa que ele faz é: cadê minha família? Papai ainda está vivo. Em outras palavras, eu sinto saudade. E eu amo a língua portuguesa, porque a língua portuguesa conseguiu interpretar em uma única palavra o entendimento que se chama saudade. E talvez você está aqui, meu irmão, você já ganhou muita grana, mas o que te falta, e talvez dentro do seu coração existe ainda um vazio, porque aqui você não consegue ter a mesa, o final de semana, a família, o pai, a mãe. E José, durante 22 anos, sabe o que ele tinha desejo? Eu quero a minha família, eu estou com saudade do meu lar. E por isso que ele chora, e é algo que eu quero que você tenha no seu coração. Talvez você não pode voltar para o Brasil e está tudo bem, mas você pode ser um agente de Deus, através de suas lágrimas, como um grande intercessor da sua casa. Porque mesmo você não estando lá no Brasil, as suas orações podem chegar lá em nome de Jesus. E algo que eu quero que você tenha no seu coração: nós como cristãos, no passado fomos ensinados que salvação é individual, e de fato é, meu irmão. Mas algo que você precisa ter: se a Bíblia é verdade, nós cremos que ela é, Atos 16:31 foi uma promessa para o carcereiro, mas também pode ser uma promessa para nós, que diz assim: creia tão somente no Senhor Jesus, e será salvo você e
toda a sua família, meu irmão. E sabe o que eu acho incrível da história de José? Que ele estava pronto para chorar por aquilo que de fato era importante. E eu acredito que durante 22 anos, José tinha como princípio lágrimas e orações acerca de família. Guarda isso no seu coração. O diabo nunca vai atacar aquilo que ele não vê como importante. Tudo que ele gasta tempo, energia, é que ele sabe que é importante. E talvez, meu irmão, você precisou vir para cá porque no passado ele atacou sua casa, ele atacou sua família. Foi assim que aconteceu na minha vida. Meus pais com 7 anos tomaram a pior decisão que eles poderiam ter tomado. Eles se divorciaram. Eu sou pastor e faço gabinete. E todas as vezes que um casal chega no meu gabinete e diz assim: eu vou me divorciar, eu digo assim: tá tudo bem, mas me pergunta o que eu daria para o meu pai e para minha mãe não divorciarem. E eu respondo logo em seguida: se fosse preciso, o meu braço direito e esquerdo, porque todo tipo de desgraça, a ausência da graça aconteceu na minha vida quando eu fui morar numa casa disfuncional, quando eu fui morar com uma avó que não era mãe, quando eu fui morar com um vô que não era pai. Tudo o que poderia acontecer aconteceu naquele momento. E mas sabe, irmãos, que mesmo diante daquilo que aconteceu de ruim na minha casa, eu aprendi com uma senhora chamada Maria José Nunes Pedra, minha avó, que quando nós choramos pela nossa família, quando nós choramos pela nossa casa, quando nós oramos por eles, o sobrenatural do Senhor acontece. E eu me lembro, meu irmão, que minha avó era da igreja do Evangelho Quadrangular, e todo santo dia, minha avó tinha uma Bíblia, e tinha foto da família, e todos os dias ela orava: Senhor, salva minha casa, salva o meu lar. Eu ouvia minha avó chorando, dizendo: Jesus, a minha casa te pertence. Mas chegou um momento que a minha casa inteira, meu irmão, estava desviada. E quando a minha casa toda se desviou, minha avó foi acometida de um diagnóstico. Ela estava com leucemia e os médicos deram para ela 15 dias de vida. E quando ela recebeu essa sentença, ela fez uma oração dizendo: Senhor, morrer para um cristão não é ser rebaixado, pelo contrário, é ser promovido, pois a sua palavra diz que quem crê no Senhor passou da morte para a vida. Mas eu te peço, eu não vou partir enquanto eu não ver toda a minha casa te servindo. E para a glória de Deus, minha avó foi curada da leucemia e ficou mais de 25 anos curada, para a glória do Senhor. Aleluia. Todos se converteram, voltaram para o Senhor. Somente um, irmãos, que disse: eu não quero Jesus. E esse um sou eu. Eu disse: eu não quero, vou para a festa, vou para a balada. Só que eu fui criado dentro da igreja, irmãos. Deixa eu falar para você que é pai assim como eu. O melhor lugar para o seu filho dormir se chama banco da igreja. Meu irmão, não troque o conforto do banco da igreja por nenhum lugar do planeta. Sabe por quê? Porque aqui, por mais que a sua filha ou filho esteja dormindo, aqui é um lugar que tem poder de gravar palavras para sempre na mente e no coração. E algo que eu quero declarar para você que é pai, para você que é mãe, e louvado seja Deus, pastor, pela iniciativa de vocês. Enquanto vocês estão aqui, os seus filhos estão ali, e eu acredito que esses adolescentes serão os homens e as mulheres que marcarão a história desse país para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu irmão, eu comecei a usar droga e eu fui morar em São Paulo. E quando eu estava muito ruim, muito mal mesmo,
Minha mãe ligava para minha avó, e nessa época eu já fui morar com minha mãe, dizendo: mãe, vem orar pelo Tiago. Minha avó morava no interior, em Ourinhos, e eu morava em São Caetano, na capital. E eu chegava por volta de 6h30, 7 horas da manhã, quase todos os dias. E era exatamente nessa mesma hora que minha avó chegava. Eu encostava a cabeça para dormir e de repente vinha minha avó, presbiteriana, que orava brandamente, dizendo assim: Jesus, queima todo o demônio da vida do meu neto. Ela orava assim, de uma forma baixa: Senhor, queima, sai demônio, sai, sai, sai. Meu irmão, não sei se você já ficou endemoniado, eu ficava. E eu levantava e falava: vó, para de falar que eu estou endemoniado, eu não estou. E ela dizia: cala a boca, diabo, sai do meu neto, você é o pai da mentira. E eu levantava e minha avó ia atrás de mim: Senhor, vai queimando, queima, queima. Meu irmão, minha avó me queimou tanto que eu virei pastor. Se minha avó tivesse queimado menos, eu tinha virado só crente. E ela: queima, queima. Eu ia para o banheiro: queima, vai queimando. Eu falava: vó, eu vou para o banheiro, eu estou te esperando, diabo, queima, queima. E eu saía: queima, eu ia tomar café, queima. Meu irmão, era loucura. Falava: vó, eu tenho que ir embora. Vai, mas eu estou te esperando, diabo. Mas minha avó orava tanto por mim, irmãos. E um dia minha avó foi num culto, e nessa época eu tinha sido jurado de morte, e minha avó já não aguentava mais, porque tudo indicava que a minha vida ia acabar. Mas minha avó tinha um hábito, e deixa eu falar algo para você, meu irmão, com todo respeito. A igreja pode mudar, a gente pode ser moderno, ter telão, o pastor pode ter uma roupa mais legal, como o pastor de vocês. Mas sabe, meu irmão, existem princípios que precisam ser eternos. E a igreja vai mudar a nível visual, mas não vai mudar a nível de importância. Nós precisamos chorar pela nossa casa. E minha avó ia para a igreja, pegava minha foto e levava. E um dia estava um pastor pregando, ela levou minha foto e disse: ora pelo meu neto. E de repente aquele homem de Deus começou a orar e disse assim: Dona Maria José Nunes Pedro, assim declara o Senhor, conte os dias que Deus está indo ao encontro dele, vai mudar a história daquele menino. Aleluia. No dia 18 de junho, há 25 anos atrás, me convidaram para ir num culto na Moca, com 3.000 pessoas. Eu sentei no último lugar. Estava sendo pregado sobre o poder do nome de Jesus. Nada aparentemente fazia sentido para mim, mas no final do culto o pastor fez uma pergunta: existe alguém aqui no nosso meio que tem alguma enfermidade? 5 a 8 cadeiras depois da minha, uma mulher levantou o braço, foi até a frente com um adolescente ao seu lado e disse: eu tenho. E o pastor perguntou: qual é a sua enfermidade? Ela disse: nenhuma. Mas o meu filho tem, ele tem 15 anos. Ele é mudo e ele é surdo. O pastor falou assim: você acredita no poder do nome de Jesus? Ela disse: eu acredito. E o pastor pediu: vamos ficar em pé, a igreja. E de repente eles começaram a orar. E era uma igreja pentecostal, irmãos. Fogo vai queimando. Eu falei: minha avó fez discípulo. Terminou a oração, já estou terminando. Pastor, só me dá 5 minutos. Obrigado, o senhor é generoso demais. O pastor terminou, pegou um copo com água, olhou para o menino e disse assim: você quer beber água? O menino olhou para o copo, olhou para a mãe, fez um sinal. Lá no último assento eu falei: que coisa maluca, perguntar para mudo e surdo se quer beber água. Mas aquele pastor pegou o copo com água, olhou nos olhos dele e disse assim: você quer beber água em nome de Jesus? O menino começou a chorar, chorar, chorar. E de repente lá no fundo eu comecei a chorar também.
E o menino olhou para o pastor e disse assim: eu não quero beber água. Quando eu dei por mim, eu estava lá na frente chorando e disse assim: Senhor, eu não sou mudo, eu não sou surdo, mas eu sou um drogado que fui abandonado pela minha família. Se o Senhor aceitar um cara como eu te entrego minha vida para nunca mais pegá-la de volta. E Deus talvez fez a pior troca que Ele poderia ter feito, que Ele pegou a minha vida como estava e me deu a vida como hoje a tenho. Para terminar, e como o pastor Augusto Nicodemos disse, a única hora que o pastor mente é quando ele diz que está terminando. Vou descer aqui. Vai atrapalhar a câmera? Tá, vou ficar aqui. A minha avó faleceu há 8 anos atrás. E eu tive a oportunidade de ir no velório dela, com a roupa que ela serviu durante 45 anos da igreja do Evangelho Quadrangular. Eu tive a oportunidade de pegar sua Bíblia, colocar em sua mão e ver a foto de toda a família e todos que estavam ali e dizer: Atos 16:31 tem poder verdadeiramente. E sabe, amados, sabe o que eu descobri e termino? Que o diabo nunca quis me fazer um drogado, o diabo nunca quis me fazer um alcoólatra, o diabo nunca quis me levar a uma vida promíscua. Mesmo eu fazendo tudo isso, sabe o que ele sempre quis? Tomar meu bem precioso chamado família. E por isso que todas as vezes que eu vou pregar eu falo a mesma coisa: eu estou casado há 19 anos com a mesma mulher, sou pai de 3 meninos. Sabe por quê? Porque eu não vou permitir que o diabo tome aquilo que ele me tomou na infância, porque a minha família é o bem mais precioso que eu tenho. Termino dizendo mesmo, um dia, irmãos, eu vou para a eternidade como eu creio que você vai. E a primeira pessoa que eu quero ver é a pessoa de Cristo. Dá um abraço nele durante muito tempo. E se você estiver me esperando na fila, tenha paciência. Mas depois, irmãos, eu não quero ver Abraão, Isaac, Jacó. Eu não quero procurar Pedro, Paulo, Lucas, Elias, Moisés. Não. Logo depois de abraçar Jesus, eu quero poder olhar e falar assim: aonde está Maria José Nunes Pedro, uma mulher que chorou por nós, e hoje nós chegamos aqui porque ela acreditou em família. Logo em seguida eu quero abraçar Kézia, Daiane, Samuel, Pedro, Lucas e Paulo, meus netos, as esposas, e dizer: chegamos em família. Porque família, irmãos, é o único bem que você ganhou aqui, que você vai levar para todo sempre. Eu não sei o que a sua família te fez, eu não sei o que você passou com eles, mas eu quero dizer, vale a pena perdoar, vale a pena você pegar um telefone e ligar, vale a pena você se reconciliar, vale a pena você chorar, vale a pena você interceder, porque família é o bem mais precioso que Deus te deu. E por isso que o diabo, todo santo dia, ele tentou tomar e vai tentar para o resto da eternidade dele, mas da minha e da sua, ele sempre encontrará a mesma resposta: a minha família é o patrimônio que Deus me deu. Fique em pé, por favor, eu quero orar por você. Feche seus olhos. O Espírito Santo. Talvez alguém te feriu, talvez alguém te rejeitou, talvez alguém te invejou, talvez alguém te magoou, talvez alguém te disse algo que só você sabe como doeu. Mas eu quero dizer em nome de Jesus,
que Deus viu como você veio para esse país. Deus te recebeu como um José, como um príncipe, como uma princesa. Não para que você seja exaltado, esteja na plataforma e seus irmãos e a sua família lá embaixo, não. Porque o próprio José vai dizer: olha, essa interpretação que vocês tiverem é de vocês. Deus nunca falou sobre alguém ser elevado e os outros rebaixados. Deus sempre falou sobre família. Põe a mão no seu coração. Espírito Santo, eu oro por essa igreja, Senhor, que é uma igreja de família. E diante dessa atmosfera familiar, eu te peço, estabeleça o seu reino, estabeleça a sua graça, cumpra aquilo que o Senhor diz na sua palavra, que nos últimos dias o Senhor reconciliaria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Estabeleça pontes onde existem muros, estabeleça perdão onde existe dor, gere a oportunidade de uma segunda chance, gere uma mesa novamente, onde haja celebração e reconciliação, e que essa igreja seja batizada todos os dias, Senhor, por lágrimas, por intercessões, por um posicionamento familiar. E eu abençoo a vida dos seus filhos, eu abençoo a casa dos seus filhos, a família dos seus filhos, o casamento dos seus filhos, a descendência dos seus filhos, para a honra, para a glória do seu santo e poderoso nome, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Deus abençoe vocês. Quero agradecer ao reverendo. Obrigado, pastor. No final, se você quiser abençoar o nosso ministério, nós temos umas camisetas com mensagens cristãs. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém, Jesus.